programação cultural do Porto está em destaque neste ensaio geral. No Teatro Nacional de São João estreia na próxima semana a peça O Pelicano, de Strindberg, com a encenação de Nuno Cardoso. Abre também o Porto Pós-Doc, o Festival de Cinema, e poderá ver em Serralves uma exposição inédita do realizador Jean-Luc Godard. Tudo isto está em destaque no programa de hoje, em que entrevistamos o escritor colombiano Héctor Abad Faciolince sobre o seu novo livro. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Parece buscar a lenha, enquanto eu e a Gerda vamos comer. Eu como o quê? As papas da aveia que a Gerda te preparou na cozinha. Com leite desnatado. Como foste tu que comeste as natas, está muito bem assim e é mais que justo. É já na próxima semana que, no Porto, o Teatro Nacional São João estreia O Pelicano. A peça de August Strindberg tem encenação de Nuno Cardoso. É uma peça muito rude. Há muita gente que diz que a peça é tosca porque não tem justificações causais. As situações podem até parecer um bocadinho ingênuas ou mal engendradas, se quiser. Mas, no entanto, na sua totalidade, é uma visão quase odiosa, se quisermos, sobre a família e o indivíduo. Digo-te que li a carta do pai. É que tu roubaste e deitaste no fogão. Estás a dizer que carta é essa? Ai, sempre a mentir! Eu lembro-me quando me ensinaste a mentir pela primeira vez e eu ainda mal falava. O diretor artístico do São João volta a olhar à lupa o núcleo da família, numa peça de diálogos curtos que retrata as mudanças trágicas que ocorrem numa família burguesa após a morte do pai. Nuno Cardoso encontra espaço para que o público faça a sua reflexão sobre o mundo atual. Nós vivemos numa sociedade muito global, em que a informação corrói a narrativa, corrói o tempo, em que estamos cada vez mais ligados a um discurso áspero, que nos faz esquecer a solidariedade, a empatia. E, de repente, esta peça tão súbita de deixas ásperas entre personagens que deviam ser os mais significantes uns dos outros, em que o egoísmo, a avarícia, o desejo de eterna juventude, a cobardia, a fuga, definem estas ligações. Pareceu-me uma espécie de caso prático, se quisermos, interessante para o espectador poder pensar enquanto estiver connosco e depois continuar a pensar saindo daqui. A peça, O Pelicano, conta com a interpretação de Joana Carvalho, Jorge Mota, Lisa Reis, Patrícia Queiroz, Paulo Freixinho e Pedro Frias. Do mesmo autor de Somos o Esquecimento que Seremos, chega agora às livrarias portuguesas Salvo o Meu Coração, Tudo Está Bem. O romance do colombiano Héctor Abad Faciolince conta a história da vida do padre Luís Córdoba, um apaixonado por cinema que vive à espera de um transplante de coração. O livro é dedicado à mãe do autor. Héctor Abad Faciolince diz ao ensaio geral que há 3 razões para isso. Há 3 razões para haver dedicado este livro a minha madre. Há 3 razões para ter dedicado este livro à minha mãe. Uma é que o escrevi durante a pandemia. Ela tinha 93 anos e durante a pandemia teve uma grande decadência, como aconteceu com muitos idosos na Covid. A segunda razão é que ela era huérfana de padre e se criou com 2 tios suyos. A segunda razão é que ela era órfã de pai e foi criada por 2 tios. Um era o arcebispo de Medellín e outro, um irmão seu, era secretário e era também padre. Era um padre muito particular porque tinha vivido numa aldeia de leprosos onde foi também contagiado pela lepra. As figuras paternas da minha mãe eram estes 2 sacerdotes. As figuras paternas de minha mamã eram estes 2 curas, 2 sacerdotes. E terceiro, em terceiro lugar, como a minha mãe sofria muito com o meu anticlericalismo, como vi que ela estava no final da sua vida, quis dedicar-lhe um livro sobre 2 padres bons. Esses 2 padres, um é o narrador do livro, o outro o personagem central, Luís Córdoba, inspirado numa figura real, um presbítero com o mesmo nome e apelido que a personagem que Faciolince imaginou. Aunque há muitos dados reais no livro,
dados de la vida, exactamente de la vida de Luís. Embora haja muitos dados reais no livro, dados sobre a vida do Luís, há outros dados da sua vida íntima que eu desconhecia. Então esses dados da sua vida eu tenho de os imaginar e inventar. Eu não posso garantir que esses dados sejam reais, dele mesmo. E por isso é um romance. Mas toda a inspiração é real. E é real que ele era doente de coração. E é verdade que estava à espera de um transplante de coração. Também é real que ele foi viver para uma casa onde havia uma mulher separada com 2 filhos e uma empregada com uma filha. Todos esses dados são verídicos. Mas tudo o que acontece dentro dessa casa, como nunca o soube com exatidão, tive de o inventar. Como eu nunca o supe com exactitud, me lo tuve que inventar. Mas o que leva um escritor não crente a escrever sobre a Igreja? Há no livro críticas à instituição, mas há também uma inquietação com o trabalho destes padres colombianos e o seu papel na sociedade. O escritor Héctor Abad Faciolince confessa o seu pecado, o da inveja, que lhe serviu de motor à escrita. A mim sempre me deu muita envidia de alguns escritores, narradores judíos que eu admiro muito. Sempre tive muita inveja dos escritores judeus que admiro muito, que colocavam sempre nos seus romances os rabinos. Também por isso gostava de escrever um romance onde houvesse padres católicos, porque eu pertenço a essa cultura e tradição. O grande filósofo italiano Benedetto Croce dizia uma frase muito real. Dizia em italiano que não podemos não nos dizer cristãos. Então uma pessoa que acredita nessa cultura é irremediavelmente cristão, tal como os judeus do leste da Europa que acreditam no povo judeu, são irremediavelmente judeus. Eu não sou um crente, mas conheci na minha vida muitos padres que respeito profundamente e que tiveram um trabalho muito positivo para Medellín, para a Colômbia e para as comunidades. Tiveram um trabalho na cultura, como Luís, e como outro personagem que está no livro, que é o Luís Alberto Calderón, que foi também um padre real, muito comprometido com as comunidades, desde os mais pobres em Medellín, e que morreu em África como prisioneiro. E que logo morreu em África como prisioneiro. O padre Luís Córdoba, a personagem central do livro, é um apaixonado por cinema e música clássica. Héctor Abad Faciolince vê nessa busca pela beleza da arte um caminho para Deus. Ele creía que a verdadeira demonstração da existência de Deus era, por exemplo, a música de Bach. Ele acreditava que a verdadeira existência de Deus era, por exemplo, a música de Bach ou de Mozart. Ele acreditava que a beleza nos recordava a maravilha que é estar vivo. Ele era alguém que defendia profundamente a beleza. Nesse sentido, eu, sem ter essa dimensão espiritual, estou completamente de acordo com ele. Creio que a beleza produz respeito e recolhimento. Quando me passeio pelas ruas mais bonitas de Lisboa, sinto um grande respeito por Lisboa e pelos que construíram durante séculos esta cidade. Também por aqueles que a reconstruíram depois de incêndios e terremotos e por aqueles que procuram que essa beleza não se perca. É muito importante. Creio que os cidadãos portam-se melhor quando têm a beleza à volta dos sítios onde vivem. Salvo o meu coração, tudo está bem, é o novo livro de Héctor Abad Faciolince, publicado pela Alfaguara, com tradução de Margarida Amado Acosta. Nesta altura, o escritor está a escrever um novo livro, depois de ter sobrevivido a um ataque com um míssil russo na Ucrânia. Faciolince está a lidar com essa memória e transformá-la em literatura. Quando ocorre algo assim, tão incompreensível, tão raro. Quando acontece assim algo tão incompreensível e tão estranho, que um velho como eu sobreviva no meio de tantas pessoas que morreram, como 2 gêmeas de 14 anos que estavam dentro do restaurante com o seu pai, que as levou ali para felicitá-las pelas boas notas. Estas coisas horríveis que acontecem às vezes, que um pai sobreviva às suas filhas, ou que um velho sobreviva a uma mulher mais jovem, embora esteja contente por estar vivo. Isto é tão estranho que a única maneira que eu tenho de tentar entendê-lo para mim mesmo e tentar explicá-lo aos leitores é escrevê-lo. E explicárselo aos leitores é escrevendo. Esperamos assim pelo novo livro de Héctor Abad Faciolince. É um dos nomes
maiores do cinema. O realizador francês Jean-Luc Godard, que morreu há 2 anos, foi mais do que só um cineasta. A prová-lo está a exposição que poderá visitar até 13 de maio do próximo ano na Casa do Cinema Manuel de Oliveira, em Serralves, no Porto. A mostra, com o título Tendo em linha de conto os tempos atuais, reúne obras de pintura, desenho, cadernos, imagens digitais e fotografias que integram a obra plástica de Godard. Ana Fernandes. O espaço está dividido em diferentes salas. Pela primeira vez é exibido o percurso de Jean-Luc Godard enquanto criador de imagens sem movimento. A obra do cineasta está patente em 4 salas na Casa Manuel de Oliveira e é desvendada pelo sobrinho do realizador, Paul Grivas. Temos aqui algumas imagens que o Jean-Luc guardava no telemóvel. Como sabem, ele sempre teve muito interesse por fotografias e pelos novos mídias desde os anos 60. E como podem ver, ele explorou muito os telemóveis e fez muitas fotografias. Para esta exposição, nós decidimos selecionar as selfies. Uma obra que retrata o percurso de Godard desde a sua infância até ao ano da sua morte em 2022. Um percurso que foi percorrido lado a lado com uma referência do cinema português, Manuel de Oliveira. O Godard e o Oliveira estavam a estrear em França simultaneamente os filmes que tinham realizado nessa altura. No caso do Godard, Hélas pour moi, no caso do Oliveira, o Valabrão. E o Godard quis encontrar-se com o Manuel de Oliveira para uma conversa, para uma entrevista que veio a ser publicada no jornal Libération, que temos aqui na exposição, e que fez inclusivamente capa do Libération. E nessa conversa o Manuel de Oliveira acaba por apresentar uma definição daquilo que é para ele o cinema, que era para ele o cinema, uma saturação de signos magníficos que mergulham na luz da sua ausência de explicação, que é uma frase que viria a ser múltiplas vezes retomada pelo Godard em alguns dos seus filmes. A improvisação e o inflexível radicalismo vão estar para sempre ligados a Godard, como realça o diretor da Casa do Cinema Manuel de Oliveira, António Preto. O entendimento e a prática que o Godard tem daquilo que é um guião de cinema está nos antípodas daquilo que é um guião técnico de cinema, portanto o guião em si mesmo é já um objeto que não só antecipa o filme do ponto de vista daquilo que é a estrutura do filme, mas até do ponto de vista plástico. E essa relação muito próxima entre guião e filme vai-se acentuando progressivamente ao ponto de muitos dos projetos da fase final do Godard serem precisamente os cadernos. Isto é, o caderno é em si mesmo o objeto que ele pretende fazer. A exposição, tendo em linha de conto os tempos atuais, é organizada por um coletivo de 4 pessoas que contam entre os mais próximos colaboradores de Godard ao longo da última década e meia e que é assinada com a designação Coletivo ao Contraire. Esta exposição da obra artística de Jean-Luc Godard pode ser visitada na Casa do Cinema Manuel de Oliveira, em Serralves, até ao próximo ano. Começa na próxima semana o Porto Postdoc Film and Media Festival, de 22 a 30 de novembro, além das já habituais competições, onde poderá ver o que se tem produzido no cinema contemporâneo. O festival conta também com secções retrospectivas de nomes maiores do cinema mundial, cinema para a infância e para o público adolescente, assim como diversos espaços de debate, oficinas, festas e eventos para a indústria cinematográfica. O projeto musical Expresso Atlântico apresenta Ressaca Bailada, filme-concerto, no Porto Postdoc, a 29 de novembro, no Cinema Passos Manuel. É uma longa-metragem escrita e realizada por Sebastião Varela, um dos membros do grupo. A ideia deste filme surge por nós querermos já há muito tempo gravar uma live session, portanto assim um concerto ao vivo, gravado, e começámos finalmente a ter ideias para isso e começar a pensar, ok, devíamos mesmo tentar fazer isto.
e do nada começámos a ter ideias e a cena tornou-se mais num filme do que propriamente só um concerto gravado. Quisemos incluir alguns elementos da nossa estética narrativa que já costumamos ir à procura nos nossos videoclipes, e isto acaba por ser quase um conjunto de todas as histórias que fomos levantando assim nos videoclipes anteriores deste álbum. É uma ficção onde a música dá um bocado o mote para o que acontece a seguir. Este filme-concerto tem assim um enredo onde participam, entre outros nomes, como os dos atores Rita Blanco, Vicente Wallenstein, entre outros. São cúmplices já habituais, indica Sebastião Varela. Há algumas caras já conhecidas dentro do nosso universo, como o João Cachola ou a Inês Pires Tavares, a Laura Dutra, o Vicente Wallenstein. Temos uma carrada de malta fixe que nos veio ajudar. Trabalhámos com a Rita Blanco também, que foi a primeira vez que trabalhámos com ela, e isto foi tudo, a maioria destas personagens já têm vindo a ser construídas. Estas já trabalharam connosco antes, estes atores e atrizes trabalharam connosco antes, e foi sempre um processo assim um bocado, bom, não é simples o que eu quero dizer, mas é uma construção que vai sendo feita de vídeo para vídeo. E aqui neste filme foi quase que uma tentativa de fechar essas histórias, pôr um género de um ponto final nessas narrativas que estavam a ser construídas. Para mim foi um processo engraçado, porque eu estou ali enquanto realizador e depois estou enquanto músico também, e ator, assim, entre aspas. É só um bocado estranho porque parece que tenho que estar a usar dois chapéus ao mesmo tempo, mas foi divertido. Poderá ouvir ao vivo o projeto Expresso Atlântico em Lisboa, no Music Box, a 30 de dezembro, ou ver no Porto Pós-Doc, dia 29 de novembro, o filme-concerto. Com estreias nacionais e internacionais em palco português, o Finta, em Tondela, já abriu portas ao público. Ao longo de 6 dias, durante este e o próximo fim de semana, o Festival Internacional de Teatro Acerte celebra 30 edições com uma oferta cultural diversificada, diz Sandra Santos, responsável pela programação. As pessoas poderão ver uma oferta cultural diversificada. Logo na abertura do Finta vamos ter uma estreia nacional de um espetáculo chamado Hora Vazia, do projeto Metamágico, que é um projeto que é coproduzido também pelo novo ciclo Teatro Acerte e que é o primeiro trabalho de ilusionismo moderno criado em Portugal. O espetáculo convida o público a uma imersão sensorial e introspectiva num espetáculo que explora a natureza do destino e do livre-arbítrio. Espetáculos inéditos que vão desde o teatro sensorial até ofertas formativas, mas todos os momentos com um tema em comum. Esta edição do Finta tem um tema que acaba por ser comum de alguma forma a quase todos os espetáculos, que é a condição humana. De alguma forma todos os espetáculos que vamos ter refletem sobre isto, as escolhas que fazemos, o viver em sociedade, o estado da democracia, a vulnerabilidade humana, o medo, a solidão, o amor, os sonhos, os desafios, enfim, e deixa questões, não é? Como para onde caminhamos e que rumo queremos tomar. 3 décadas do Festival Internacional de Teatro Acerte, que decorre ao longo deste fim de semana e regressa no próximo em Tondela, no distrito de Viseu. No Ensaio Geral abrimos mais algumas novidades literárias com Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. O rei magnânimo, o nosso Dom João V, ainda é recordado em Roma pela sua magnífica embaixada que hoje lembramos no Museu Nacional dos Coches. Pedro Senalino publica na Contraponto uma biografia bem fundamentada que nos apresenta Portugal do século XVIII na balança da Europa, primeiro na Guerra de Sucessão de Espanha e depois num período único. O reinado de Dom João V corresponde a 2 faces de Jano e ao lançamento das bases do iluminismo de que Dom Luís da Cunha é exemplo. A ciência e as artes confluem. O rei construtor singulariza-se na obra extraordinária de Mafra, onde o sublime procura encontrar-se. Também com a mais rica e numerosa biblioteca, possuindo tudo de relevante que contrastava
com o fanatismo das proibições para o vulgo. O aqueduto das Águas Livres era o sinal de progresso para os povos e havia os melhores músicos e instrumentos e a misteriosa passarola de Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Trata-se de uma biografia fantástica que nos transporta a um tempo surpreendente. José Tolentino Mendonça publica na Quetzal A Vida em Nós, um conjunto de aforismos onde se afirma que Camões desconfinou Portugal no século XVI e continua a ser, para a nossa época, um preclaro mestre da arte do desconfinamento. Miyakoto relata-nos na Caminho, em A Cegueira do Rio, o primeiro incidente numa aldeia do norte de Moçambique que marca o início da Primeira Guerra Mundial no continente africano. É um inesperado episódio que suscita uma série de misteriosos eventos que culminam com o desaparecimento da escrita no mundo. Pepe Tela acaba de publicar Tudo Está Ligado. Após um acidente traumático que o obriga a reformar-se antes do tempo, Santiago sente a necessidade de abandonar a capital e regressar à casa da sua infância em Benguela. Ali, os seus dias são povoados de memórias e reflexões sobre a história da família que remonta ao início do velho reino Chiaca do passado angolano. So many ways to love, so much love for one heart. É com a voz ímpar de Benjamin Clementine que fechamos hoje o ensaio geral. O nome do pianista foi confirmado esta semana como o primeiro cabeça de cartaz do AGA School Jazz do próximo ano. O britânico, de 35 anos, atua no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, a 4 de julho. É com o tema A Tournament que fechamos o programa de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias, trazemos novas propostas para si. Boa noite e bom fim de semana. So much time for one head to cry, to cry, to cry, to cry. 'Cause all I truly hear is a atonement song. 'Cause all I truly hear is a atonement song. Once a lover, twice a devil. Once was I, once lost you, twice lost
and I f***ed up. But I shall continue.